Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, 28 de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. O colapso de Putin. Vamos discutir isso e é mais sério do que muitos possam imaginar. E vamos também falar sobre o motim armado nas tropas da Rússia. O clima está muito propício a isso. Nós vamos trazer, inclusive, uma pessoa que relata como está a situação, a pessoa lá do fronte, e também a pessoa quer falar com Vladimir Putin para mostrar isso a ele, como é que está a situação. Acho que não aconselharia ele aí, não sei se ele vai voltar. Nesse último vídeo de hoje, traz uma análise explosiva sobre as rachaduras profundas que estão implodindo o regime de Vladimir Putin por dentro. Nós vamos mostrar aqui como o estrangulamento militar completo da Crimeia transformou a península em uma armadilha logística e energética insustentável para a Rússia. E vamos trazer com exclusividade detalhes assustadores de novos motins militares na linha de frente russa, onde brigadas inteiras ameaçam marchar contra o Kremlin. Assista a esse documento histórico até o fim para entender a gravidade do cenário. Inscreva-se no canal agora mesmo, né? E deixe o seu like, compartilhe e comente qual será o próximo destino de Putin. Gostaria de ouvir de vocês. Conto com vocês, mas eu peço a todos que se inscrevam no canal, a todos também que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. O isolamento da Crimeia pelo fogo, o declínio do poder central de Vladimir Putin e a desestabilização do seu regime político ganharam uma aceleração drástica após o completo isolamento da Crimeia. Sim, senhores e senhoras, a Crimeia está totalmente isolada. Não tem passado nada. Então, a Rússia tem enfrentado problemas, ninguém mais quer dirigir caminhão, ninguém quer mais dirigir qualquer coisa que se dirija à Crimeia, porque estão sendo atacados, bombardeados. O que a Ucrânia se dispõe a passar é alimentação para civis, remédios, mas nem isso está indo, porque todo mundo tem medo de não parar na Crimeia, mas sim parar a 7 palmos. Analistas sêniores de inteligência militar e segurança nacional dos Estados Unidos da América apontam que a Rússia é estruturalmente incapaz de vencer a Ucrânia em termos convencionais. Aí essa é a mensagem. E a Rússia vai sair fora de termos convencionais? Acho que não. Dados estatísticos coletados em junho de 2026 revelam que as perdas humanas sofridas pela Rússia atingiram a marca alarmante de mais de 1.400.000 baixas, entre mortos e feridos gravemente. Para sustentar o esforço logístico na frente de batalha, Moscou passou a queimar até 50% do seu orçamento estatal com despesas puramente militares. 50% do orçamento estatal. É muita coisa. Até a máquina de guerra russa tritura e perde 35 mil soldados por mês, um ritmo de desgaste que mina a estabilidade interna do Estado. Até mesmo os principais agentes de propaganda do Kremlin, como eu tenho noticiado aqui, mostrado para vocês essa verdade, eles expressam pânico em rede nacional sobre a falta crônica de verbas para fortificar as pontes da região, né? A situação das forças de ocupação da Rússia na península piora diariamente, devido à campanha multidomínio executada pelas forças ucranianas. Essa estratégia de longo prazo começou com o afundamento do cruzador Moskva, lá atrás, no primeiro ano da guerra, e a destruição das instalações portuárias na região de Berdyansk, que Berdyansk é um porto às margens do mar de Azov, e é um porto ucraniano numa cidade ocupada pela Rússia. Esses golpes iniciais obrigaram o alto comando da Rússia a evacuar o quartel-general da frota russa do Mar Negro de Sevastopol para Novorossiysk. E, na realidade, segundo a minha análise, isso começou lá atrás e começou gradativamente. E agora criou um corpo, os russos não conseguiram barrar, foi aumentando e chegou onde estamos agora. E a Rússia vai ter que sair da Ucrânia. Ataques subsequentes com mísseis de precisão americanos
e franceses, americanos não, perdão, britânicos, o Storm Shadow e os Scalp franceses. E sistemas Atacams americanos destruíram bases aéreas, submarinos e centros de comando russos. O controle de fogo exercido pela Ucrânia paralisou as redes de energia da península, deixando metade da Crimeia no escuro absoluto. As autoridades da Rússia foram forçadas a proibir a venda de gasolina para civis e aplicar um severo racionamento de combustível em diversas regiões da Rússia, inclusive em Moscou. O corredor terrestre no sul também está sob vigilância constante e bloqueado para o tráfego seguro da Rússia devido à ação de drones ucranianos, ou seja, não tem ali nenhum trajeto, nenhuma via de acesso segura para a Rússia ali. Estrategistas explicam que a Ucrânia não precisa invadir fisicamente a península agora, bastando apenas inviabilizar o seu uso militar pela Rússia, é exatamente o que a Ucrânia está fazendo. Este processo cirúrgico culminará na destruição final da infraestrutura da ponte de Kerch, avaliada em 4 bilhões de dólares. É o valor que, não sei se é o valor que foi usado para construir, mas os analistas estão chamando que essa ponte é avaliada em 4 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Diante do valor simbólico dessa área, também o valor simbólico, especialistas afirmam ser improvável que Putin consiga manter o controle do país após perder a Crimeia. Então já está numa situação já existe esse movimento de conspiração para que ele saia do poder, tentem manter o regime com outra pessoa, senão poderão perder o regime e entrar um outro regime com uma outra pessoa. Que eu acredito que, como está configurada a situação na Rússia, será uma pessoa da própria elite e não haverá uma eleição limpa, como nunca houve na Rússia. Então, essa é a situação drástica lá na Rússia, de uma maneira geral, e a situação do poder e a degradação do poder do ditador da Rússia. A rebelião interna nas tropas da Rússia. A crise militar da Rússia ganhou contornos de guerra civil, com as novas ameaças diretas desferidas por soldados rebelados contra o Kremlin. Isso está se proliferando dentro das Forças Armadas da Rússia, lá no fronte. E tem um líder militar russo, ele atende com o nome, codinome, não sabemos ainda, de Lunin. Ele declarou publicamente que, se Putin não aceitar suas exigências, os batalhões vão abandonar as posições na linha de frente. Então ele está colocando isso numa posição, e isso é confirmado por agentes de que, de fato, existe uma insatisfação grande e uma certa maioria das unidades está disposta a marchar contra Moscou. Lembram de 2023, quando o chefão do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, marchou com 25 mil soldados, a sua tropa, ele retirou da linha de frente de Bakhmut e marchou contra Moscou. Ele parou a 200 quilômetros e não parou porque foi convencido, a pedido do ditador da Rússia, que falou com Lukashenko, que é o ditador da Bielorrússia. O Lukashenko foi lá e falou com ele, negociaram, e o Putin estava cumprindo, mantendo a aparência, mas ele depois foi eliminado num voo do próprio avião particular dele, que foi abatido. E ele aí veio a falecer com todo o seu staff, que estava todo ele naquele avião viajando de Moscou para São Petersburgo. Então, o abandono das linhas de frente e de defesa geraria um caos sem precedentes e provocaria o colapso imediato da estrutura nacional da Rússia. Lunin, esse líder, vamos chamar de rebelde, exige uma audiência presencial no Kremlin para expor a extensão real das fraudes cometidas pelo general da Rússia no fronte. É o que falava já o Yevgeny Prigozhin, que os generais estão corrompidos, roubam, mandam o pessoal para morrer e não estão preocupados com os resultados, só com que eles estão enriquecendo no teatro de operações. Já falei muito o que os generais fazem, os coronéis, e vocês já sabem disso nos vídeos, quem tem acompanhado meus vídeos, nos vídeos anteriores no decorrer dessa guerra. Enquanto esse confronto político escala, a brigada de número 155 de infantaria, de fuzileiros navais de infantaria das forças navais russas, entrou em estado complexo de motim armado. A brigada já está em estado de motim. Os soldados russos recusam abertamente cumprir ordens de ataque
após a inteligência da Ucrânia localizar e liquidar o comando anterior da unidade, que já foi ano passado, já foi há um ano atrás pelo menos, em torno de um ano. Para tentar esmagar a insurreição, o Kremlin nomeou o general Sukhram Akhmetov, apelidado pelas tropas russas, as próprias tropas de carniceiro. Ele é muito cruel com seus soldados. Akhmetov possui um histórico de incompetência militar, sendo conhecido por enviar regimentos inteiros para a morte certa sem planejamento. O novo comandante emitiu ordens secretas para executar fisicamente os soldados russos que se recusam a marchar para as trincheiras. Essa medida extrema inflamou os ânimos dos combatentes, incluindo os membros do grupo Wagner que integram a brigada. Fontes internas de canais militares russos alertam que as tropas estão prontas para usar suas armas contra os próprios oficiais da Rússia. A desintegração total da Brigada 155 demonstra que o Instituto de Autopreservação superou o medo da repressão estatal soviética russa de Vladimir Putin dentro das forças russas. E a fragmentação do fronte russo, o cenário de insubordinação armada e a destruição dos centros de comando criam um ambiente de desordem generalizada nas linhas russas. A Ucrânia está aproveitando essa fraqueza psicológica e estrutural da Rússia para apertar o cerco e golpear os pontos de vulnerabilidade extrema, com as forças da retaguarda se rebelando e a península da Crimeia isolada. O desfecho dessa guerra se aproxima num ponto de ruptura exatamente dentro das próprias forças do criminoso ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês, não esqueçam. Vamos cumprir o nosso acordo aí. E peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Passe bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.